Cortina de fumaça. Isaac FB. Já que lembra o Xandão que o Daniel Miorim é um gordinho de língua presa. Ah, tá. Usa óculos e já debateu com o Rubão. O podcast dele fica em São Paulo. Lembrei. Ah, contra o Miorim especificamente nada, mas teve o outro cara lá que não sei se é amigo dele lá, que participa do canal dele, que falou tanto absurdo lá uma vez que olha, até... Akizinho. Super, no mesmo dia que a sua conta foi banida no TikTok, perdi... Ah, então... infelizmente, não vai rolar. Mas fica aí o convite, se Vossa Senhoria quiser vir, em algum momento, só Vossa Senhoria dizer aí que está de portas abertas, tá bom? Fecha aí, vamos lá pro... Tanto você, quanto a Bianquinha, quanto... muita gente, né, mano? A ponte já está queimada. Mas ele falou que iria. Se você voltar pro primeiro time, ele disse que iria. Mas aí, quando ele ficou sabendo que era eu, me pareceu que não. Mas ele tá convidado, pô. De verdade. Está de fato convidado. Que nada, ele vai sim. Convidadíssimo. Só peço a ele que saiba. O Marlboro é o Marlboro e eu sou eu. Mas o Marlboro é meu amigo. Então eu não acho que a gente precisa falar mal do Marlboro. Eu acho que eu vou defendê-lo, obviamente, se falar mal do Marlboro. Mas a gente pode só não tocar no assunto, né? Nesse assunto específico. Pode dar play. Corta o microfone aqui de Eduardo, por favor. Você não é um revolucionário. Eu tinha saído, o que foi que eu fiz? Não tá rolando desse... Pausa. O que foi que eu fiz? Eu voltei agora. Queimou pontos pro Super Xandão. Super Xandão falou que você falou muita Mentiras. merda. E que ele não tem nada contra mim, mas tem contra você. E qual foi a merda que eu falei? Ele não falou, não? É porque se falar a merda que eu falei, fica ruim pra ele, né? Mas qual foi a merda que eu falei? Do mentor intelectual dele, que ele falou assumidamente? Que era o dono do site O Sentinela? Esse cara? Foi essa merda? É mentira minha? Eu imagino que o que ele vai falar é sobre a parada lá do Rubão, né? Ah, mas é mentira ou foi uma coisa que eu mostrei que é um factual? É um fato? Um factual ou é uma merda? Porque coisa são fatos também, né? No mundo. Quando eu piso na merda, eu digo, eu pisei na merda. De fato aconteceu, né? Seu hater oficial voltou. É porque eu acho que são duas coisas diferentes, né? Quais são as duas coisas diferentes? É porque, por exemplo, a parada do Sentinela, ele admite que, de fato, Não, ele não admite. Ele diz que não aconteceu. Não, ele diz que não aconteceu. Ele divulgava? Não. Ele falou até na época que ele divulgava. Sabe qual é o problema? É que você tá tentando... Veja só. Você tá tentando defender algo só porque esse cara falou... Meu Deus, o que aconteceu? Deu uma porrada na câmera. Ai. Eu arrumo. Ele falou à época que ele tinha sim a relação com o cara, mas ele disse que ele não sabia, ou seja, ele está negando a relação. Não, mas ele não negou o evento de ter feito o cardzinho lá de Sentinela e tal. Mas é que tá, ele nega assim. Não, é porque que tá. O que é o Sentinela? Pô, meu amigo, é porque assim, eu não vou discutir com o advogado dele, não. Não, não tô advogando por ele. Eu tô dizendo que... Se você quiser advogar pro bono, você é advogado pro bono. Aí é uma escolha sua. Não é o caso. Tudo que eu tô dizendo é o caso. Miorim, é porque, veja só. Eu filmo o Miorim entrando no puteiro. Aí eu digo que o Miorim... Eu filmo o Miorim entrando no puteiro, o Miorim beijando a puta. Aí eu digo que o Miorim traiu a mulher. Aí o Miorim diz... Eu de fato estive nesse lugar, mas eu não sabia que era um puteiro e eu achei que aquela mulher é minha mulher. Eu estou negando o fato. Entende? É isso que a gente tá fazendo.
Essa é a diferença. Ele tá dizendo que ele estava no lugar, que ele divulgava o lugar, só que ele não sabia que aquele lugar era aquilo, sendo que ele se relacionava com as pessoas que escreviam os artigos. Ele se relacionava com o dono do site, disse que o dono do site era o mentor intelectual dele, que tudo que ele sabia sobre política, Dr. Enéas, desenvolvimentismo, Estado brasileiro, tudo que ele sabia de política e de história, que ensinou foi esse mentor intelectual que era o dono do site O Sentinela, que disse em outras entrevistas abertamente que a única forma de divulgar o nacionalsocialismo hitlerista era não dando nome ao boi, transformando Enéas no homem nacional, assim como o Goebbels transformou o bigodudo num símbolo nacional. E que ele queria ser, o cabo dono do site O Sentinela, o Goebbels daquele que ia ser o homem nacional. E aí ele escreveu um artigo sobre o homem nacional Super Xandão. É só isso. Literalmente são esses os fatos. Está na mesa. Ele divulgava o site, inclusive, ele divulgava o site quando tinha esse artigo no site. Depois de muito tempo, ele continuou divulgando com esse artigo no site. Mas é que o que acontece? É isso, só isso, é só isso. Não tem nem pra lá, nem pra cá. É só isso. É só isso, tu entende? Eu tô usando as palavras específicas que o cara usou. E aí, mano, a live do Super Xandão com o Homem de Aço foram apagadas. Eu queria muito, mano, que alguém daquela época tivesse gravado aquelas lives. E eu acho que o Crustô tem. Eu acho que o Crustô tem daquela época. Da nossa live que a gente reagiu a isso. Aí tem a live do Homem de Aço, o Super Xandão dizendo quais eram as estruturas que ele acreditava. De como o cara, Brasileiro de Aço, de como ele admirava o dono do site, o Sentinela, como ele foi o mentor dele, como os dois concordaram com ele, os dois escreviam pro Sentinela. Eu não tô falando nada demais não, mano. É porque tá tentando fingir que o fato não se deu. E isso não pode ser falar merda. Foram fatos. E ao invés dele aproveitar a possibilidade do que tá sendo dito pra esclarecer o que aconteceu, ele tenta fingir que não se deu. Só isso. E foi nessa época aí, ó, do My Honest Reaction, foi nessa época das lives aí que isso aconteceu. Foi exatamente nessa época aí que o Vitor Botel, isso aconteceu, tu viu, pô. Não, sim, mas o que acontece? A justificativa que ele dá, que eu acho que é uma coisa que eu gostaria bastante de perguntar aí. A justificativa que ele dá é a seguinte, ele diz assim, ó, isso estava acontecendo, mas eu não estava ciente. Então, um exemplo muito simples. Meu Deus! Como é bom advogado, mano. Eu tenho uma foto lá no Instagram, no puteiro do Oscar Maroni. Falecido Oscar Maroni. Porque eu fui lá no dia por causa da parada lá do combustível sem imposto. Mostrar para Oscar Maroni a parada do combustível sem imposto. Se alguém dissesse assim de mim, ó. O Miorim foi no puteiro do Oscar Maroni. E ele dissesse logo de seguida uma falsidade. E no puteiro do Oscar Maroni ele comeu todo mundo, até o Oscar Maroni. Esse cara estaria dizendo uma meia-verdade. E se eu dissesse, eu fui de fato no puteiro do Oscar Maroni, mas eu fui por uma outra finalidade. Que não foi comer o Oscar Maroni e as putas do Oscar Maroni. Tu sabe que esse exemplo não vale, mano. Tu só tá sendo desonesto, mano. Não, você só tá sendo desonesto, mano. Você tá sendo uma pessoa desonesta e você sabe que você tá sendo desonesto. Você sabe que isso não é justificativo. Não é correlato o que você tá falando. Não é correlato. Literalmente não é. Pare com isso. Não, por favor, o que mano. eu estou dizendo? Você não tá no tribunal, não. Ele diz que aquela galera lá não tinha... Ele foi nessas lives. Legitimidade pra fazer isso. Ele disse que esse cara foi o instrutor intelectual dele, que antes dele ser forte, esse cara já ocupava. Que por causa daquele cara ensinando ele sobre filosofia, sobre política, foi um mentor intelectual que formou o que? Super Xandão. Mas ele. É porque você tá colocando só as coisas que ele disse positivas sobre ele. Mas não as coisas negativas. Não dizendo que ele se afastou disso, não dizendo que, mas é o mentor que não era o caso. É o mentor. Que eles diziam muita coisa que não procedia. Era o que ele nunca aceitou esse papel. Ele disse isso depois. Era o mentor intelectual. Você sabe o que significa ser um mentor intelectual.
Não, mas eu não sei se o Super Xandão sabe o que significa. Desculpe, Miorim, é porque existem limitações para um discurso sério sobre a verdade. Pra mim, você passou ele e você não é, pra mim, um ente competente sobre esse tema aqui agora nesse momento. Por quê? Peço perdão, porque você estava no momento, na época, você Que viu isso? a live dele no Homem de Aço, elogiando as noções de totalitarismo nacional, defendendo todas as Isso? pautas que eram defendidas na época, dizendo que defende essas pautas por causa do dono do Sentinela. Ele sabia o que ele estava defendendo. E você sabe disso. Você estava no dia vendo. Você tá dando de louco. Não, eu não estou Você tá dando de louco. Tá eu dando estou de dizendo louco. que Você viu o ele que aconteceu. admitiu esses Você fatos, viu- só você que ele viu o que disse aconteceu. que eles, Você viu o que boa aconteceu. parte da questão Olha, era loucura você viu. deles pra ele, não ele assumindo Você esse sabe papel que e é não ele mentira. fazendo isso. Você sabe que é mentira. Você presenciou tudo o que aconteceu. Você sabe que isso é mentira. Você sabe. Então, Você tá mas dando ao de louco. mesmo tempo, eu na mesma Você época, sabe. não, é porque Você eu sabe. na mesma Você época, sabe que é loucura isso aí. é porque eu na mesma época, eu falei. Eu não sei se você lembra, eu debati com um brasileiro de aço. Eu, na mesma época, eu falei com um brasileiro de aço, em público. Inclusive, está até hoje no canal do Submundo Intelectual. Eu falei que ele estava instrumentalizando o Xandão, que muito provavelmente nem sabia do que ele estava fazendo. Nem sabia a amplitude da parada. E eles estavam galgando espaços e lugares de forma dissimulada. Eu falei isso. Tem fala pública minha dizendo isso. Então, eu realmente entendo quando ele fala que, tipo, o anseio era deles pra ele, e não necessariamente dele. Isso é mentira, você sabe que não é verdade isso. É Você porque sabe eu- que não é verdade. Você tá sendo cara de época, pau. É porque a Você época, tá sendo Você época, tá eu sendo acusei o honesto. brasileiro de aço de Você estar tá sendo manipulando honesto. ele. Mas você tá dizendo isso, Meri, com uma coisa que ele não concorda. Você tá dizendo que o Super Xandão é burro demais pra saber o que tava acontecendo. E o Super Foi Xandão o que eu não disse na concorda com época. Mas o Super Xandão discorda de você. Inclusive, ele diria que ele é um dos homens mais inteligentes do Brasil. Mas não é. Mas eu sei que não é, meu É querido. por isso que ele Mas- foi enganado. Eu dizia isso na época e Não. eu digo agora. Isso- Ele jamais saberia estar sendo enganado por uma pessoa que é um pouquinho mais inteligente que ele. Mas Que é o isso é uma caso do falácia. brasileiro de aço, que é um pouquinho mais inteligente que ele. Mas E já isso é uma enganou ele. falácia. Mas isso é uma falácia, Miorim. Porque o fato dele não ser uma pessoa inteligente não quer dizer que ele não sabe o que tá acontecendo. Não, Isso não, não quer. se segue. Não necessariamente quer dizer. Porque tudo foi abertamente dito. No Sentinela era abertamente dito que se defendia o bigodismo da Alemanha nazista. Era abertamente dito. Abertamente. Aquilo nunca foi escondido. A gente tem aqui uma machine learning daquela época. Quando você entrava no site do Sentinela, naquela época que o Xandão divulgava, tinha uma bandeira nazista grande do caralho. Não tem como fingir. Você está fingindo. Você está sendo cara de pau. Não. Na Eu não porra- estou fingindo. quando Eu estou entrava dizendo no que eu site, falei isso na época. Quando entrava no site, tinha a porra de uma suástica bem grande no site. Tinha escrito assim: por que o Hitler não morreu 100 milhões? Por que o Hitler estava certo? Era bem grande no site sendo divulgado, cara. Isso era bem grande na época que ele divulgava. Isso. Só que Não tem aí como! são duas coisas Não tem diferentes. como! São duas Não, coisas tem, diferentes. não são duas coisas diferentes. Eu nunca disse que o Super Xandão não sabia do aspecto nazifascista deles. Não é isso que eu disse. E aí, o dono do site. Não é Aí isso o que eu dono disse. o dono do site foi mentor intelectual dele. É porque não foi isso, não foi isso que eu disse. Desculpa. Meurim, Você desculpa. tratou como se eu não. Como se eu estivesse dizendo Você- que o Super Xandão não sabia que Não, eles eram você tá nazifascistas. tratando como se o Super Xandão não fosse um ente digno de consciência. Não, como se diferente. ele não tivesse noção que Diferente. está sendo usado de ponta de lança nesse movimento. Em que ano era isso? Pô, mano, tem que lembrar, mano. Deixa eu ver aqui no Rede Libertária Pius. Deixa eu ver que ano foi isso aqui, pera aí. Tem um corte aqui da época. Da gente reagindo a ele no Brasileiro de Aço. Só um momento. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que o Brasileiro de Aço só tá no corte do... Aqui, achei. Foi... há 5, 6 anos atrás. Bota aí, Vitor, esse vídeo aqui, ó. A época. E esses vídeos estão apagados, tá?
A sorte é que esses vídeos estão apagados na época do Brasileiro de Aço. Eu só queria fazer um comentário antes. Vou responder o comentário aqui, ó. Felipe Lopes. Mises não é um pique-bu. Felipe, eu acho que você tem um certo problema cognitivo. Eu preciso aconselhar você a passar com um psicólogo. Sou eu que tô na tela, mano. Não tá o vídeo, não. Esse vídeo aí, pode dar play. Eles dão um remedinho aí pra você que tem problema, né, de cognição e tal, pra você ficar mais esperto. Né? Porque quando o Antônio, ele falou primeiro do líder, né, ali do anarcocapitalismo e o que ele fez. E depois foi outro assunto falando de Mises e de sua obra. Então, como vocês... Assim... Então, Fabinho, você é bem desonesto. Porque o sujeito ali, o Antônio, ele botou... É dessa época aí, mano. Esse canal é o Brasileiro de Aço. É nessa época aí. Esse canal foi todo pagado, todo. E quem tava conectado com o Brasileiro de Aço era o senhor Rubão, que hoje tem um site com os mesmos caras que sobreviveram do Sentinela, chamado Sangue Puro. O mesmo site. E adivinha quem é um cara que o Superchat não gosta muito? Rubão. Não tem como. Não tem como. Tá se fingindo de louco. Nós estamos tapando o sol com a peneira. Isso aqui é putaria. O Miori sabe disso. Isso aqui é continuidade. Todo mundo sabe que é continuidade. Tem no Wayback Machine. Tem. Eu tenho um artigo aqui. Eu tenho a porra do artigo falando do Superchat não sendo um homem nacional. Tem no Wayback Machine. Qualquer um pode ir no Wayback Machine procurar. Tá lá aquela porra. Tá lá aquela porra. Aí a gente tá fingindo que nada disso aconteceu. Com os mesmos símbolos. O dono do Sentinela falava: a nossa missão no hitlerismo brasileiro é substituir a imagem do nazismo com o nacional-socialismo, fundir a imagem de Hitler Enéas e divulgar Enéas e o nacional-socialismo para que tenhamos um nazismo à brasileira. Isso é dito, tá no podcast do Todo Dia Podcast. Vá lá, Todo Dia Podcast com Todo Dia o Nazista. Tá lá, Todo Dia o Nacional Socialista, perdão. Tem 2 entrevistas. Nas 2 ele afirma isso. Nas 2! Aí eu sou louco! Não é por isso, meu amor. Caralho, eu sou doido! Eu vou botar... Bota essa imagem aqui, mano, na tela. O meu problema não é dizer que eles não queriam que o Superchat não fosse essa figura. Isso aí é um print do Sentinela. Lê aí, mano. Lê a partir daqui do Recomenda, né? É. Recomendo seu o canal Trabalhos como do Brasil de Aço, Fabinho Santos e o site do Sentinela. Embora nunca tinha se declarado como nacionalista, o mesmo celebrado recomendava categoricamente contextos. Belíssimos e links os respectivos lugares. Xandão também é conhecido por ter uma abordagem jovem e usar sua audiência para falar sobre assuntos como combate à depressão, motivação e espiritualidade. Além de pregar de o sistema político era uma farsa pautada em esquerda e direita, valores que por si só o tornam nacionalista mais em voga no momento. Xandão se tornou celebridade devido às suas abordagens comentando nas principais redes sociais como Twitter e YouTube. Embora o mesmo nem possua canal destas plataformas, mas são apoiadas por seus fãs e seguidores fiéis. Então, assim, eu não estou discordando que essa associação tenha sido feita de lá para cá. Só precisa disso pra ser nacionalista, sim, Isaac. E só precisa disso pra ser um viado, idiota, burro e imbecil pra fazer uma associação que essa é tão e somente a conexão que está sendo feita, quando é falso. Você é uma pessoa desonesta. Eu espero muito, mano, que você pare e reze e peça perdão ao nosso Senhor Jesus Cristo por você estar no seu âmago, no seu coração, fingindo uma afirmação que nunca foi pronunciada aqui dentro. Eu peço que você se torne um ser humano hábil a poder usar das palavras de maneira inteligente. Absolutamente em nenhum momento disse que aquilo é tão e somente o suficiente. Na verdade, o Miorim vai dizer que isso é o suficiente para dizer que não era. Você entende como você é burro? Você atrapalhou uma defesa que o Miorim ia fazer somente pela sua incapacidade de conseguir coadunar com a verdade, mano. Simplesmente por ser desonesto. Simplesmente por se fingir de louco. Todas as proposições que eu organizei, você estava aqui do começo até agora. E você sabe que não é tão e somente isso, imbecil. Mentiroso. Tenha vergonha na sua cara.
Mentiroso! Safado! Eu não irei pela sua linha de argumentação. Para mim é muito simples. Se você ver nesse mesmo texto, eles já estavam observando claramente o Xandão como alguém que não era exatamente nacionalista, não era exatamente aquela pessoa muito ciente desse processo, e como alguém que eles poderiam usar. Veja que era uma questão de que eles se colocavam como aqueles que sabiam, como aqueles que realmente poderiam ser, e ele apenas tinha valores. E ele era aquele que poderia, de uma forma ou de outra, ser símbolo de uma coisa que ele não entendia. É por isso que eu estou insistindo com isso. Tu entende que tu tá argumentando é uma dupla faceta, né? Tu sabe que tu pode estar argumentando da burrice do Xandão de acreditar que esses caras eram fundamentalmente a mesma coisa do que o pessoal do Sentinela e estava lá por isso, mesmo os dois não sendo. Não, pode ser o caso. Mas tu não levanta essa bandeira. Não, Tu não levanta essa bandeira. Porque... Sabe por que você não levanta? Vamos ser sinceros, por quê? Ser sinceros, por quê? Porque Então tá bom. É porque na hora de resolver o dilema... O dilema se resolve de duas formas. O dilema se resolve de duas formas. Tanto para um lado quanto para o outro. Vou fazer. O problema é que você tá entendendo o seguinte. Existe muito mais estrutura para um lado do que para o outro. Existe muito mais estrutura de um lado do que para o outro. Muito mais. Muito mais. E assim, a continuidade que você não tá colocando. O Rubão, aonde fez um site novo com o pessoal que ainda era remanescente daquela época do Sentinela, chamado Puro Sangue. O mesmo homem que me chamou de mestiço, que é justamente o homem que o Super Xandão adota como sendo um político ideal. Parece que nada, não existe nada. Pô, Johnny Manuel, tu me falou o que o Johnny Manuel tem que fazer, o que o pessoal da esquerda tem que fazer. A pergunta é, mano, o que o Xandão tem que fazer? Fica todo mundo fingindo. Cara, é só pegar. Lá na porra do YouTube. Todo dia conversando com o nosso socialista diferente. Todo dia conversando com o nosso socialista. E ver se o que ele diz que tem que ser feito não está sendo feito. É só ver. É só bater um print. Se eu tiver louco, é só bater um print. Vai lá, escuta o que o cara tá dizendo. E compara com os atos atuais. E diz se não é a mesma coisa que ele diz pra fazer. Mesma. A diferença é que o cara tá preso. Ele tá preso. Tu entendeu? Ele tá preso. Vai ser solto, inclusive, esse ano, se eu não me engano. É literalmente isso, Pastor Miri. Literalmente isso. Deixa na cara do Mirinha, Vitor, por favor. É literalmente isso. É que nem o Bolsonaro. Nunca sabe de nada. Todo lugar que vai, nunca sabe de nada. Tudo acontece, nunca tá com nada, nada sabe de nada, nunca sabe de nada. Nunca. É isso que aconteceu, ó. Todo mundo viu aqui. A primeira coisa que o Rubão me xingou foi de mestiço de merda. Quem que xinga assim, cara? Quem que xinga assim em 2026? Mestiço de merda. Meu irmão. Aí eu quero saber quais foram das merdas que eu falei aqui. Tudo que eu falei foi fato. E aí é bom que fala um monte de merda. Só um diz a merda que eu falei, porque sabe que se falar da merda que eu falei, vai ter que tocar num assunto que não é fácil de resolver, não. Não é fácil de se explicar, não. Até porque eu acho que ele não sabia dessa continuidade do site Puro Sangue. Com os mesmos membros da época, muitos deles que sobreviveram à época do Sentinela. Vê que coincidência maldita. É verdade, ele me chamou de mestiço de merda e mulato de merda. Tu vê? Que xingamento muito específico.
Deve ser por isso que... Não sei, mano, se é por isso. Eu não sei se é por isso. Eu tô dizendo que não dá pra dizer, não dá pra se fingir de louco. Porque os fatos estão na mesa. E tratar como se o Marlboro não estivesse trazendo coisas que foram fatos e que são muito bem desenhados ao longo do tempo é zoeira. Isso é zoeira. Isso é zoeira da pesada. Só isso. E naquela época ali eu tava com... Eu tinha emagrecido 60 quilos naquela época ali, mano. Deixa eu... Eu pedi... Vitor, bota o vídeo que eu mandei ali. Aonde? Não carregou aqui, não. Chegou nada pra mim. Deixa eu ver aqui. Bota aí. Por isso Esse que bagulho tem não que ser quer carregar direito, não. feito como o Dr. Enéas fez. Tem que Dá play? Esse bagulho não quer carregar direito. ser algo nesse sentido, algo por fora. Precisamos, nós nacionalistas, as pessoas que querem realmente mudar o país, a gente precisava encontrar mecanismos Esse player de merda, cara. fora do sistema político para tentar conscientizar as pessoas, né? Só um momento aqui. Pausa aí, Vitor. Vou compartilhar aqui. Tu compartilha a minha tela. Tá bom? Compartilha a minha tela aí. Não tá travando aqui, não. Calma aí. Aí não trava? Boa. Não. Por isso que tem que ser feito como o Dr. Enéas fez. Tem que ser algo nesse sentido, algo por fora. Precisamos, nós nacionalistas, pessoas que querem realmente mudar o país, a gente precisava encontrar mecanismos fora do sistema político para tentar conscientizar as pessoas, né? Um desses mecanismos pode ser esse aqui que a gente está fazendo agora, troca de ideias, entendeu? A coisa está mudando, sabe? Quando você tem uma voz que fala, outra escuta e a Oi? outra escuta e vai falando, por menor que seja, a coisa vai mudando, entendeu? Então é assim que tem que funcionar. Você não concorda, Fabinho? Com certeza, Xandão, 100%, 100%. Por exemplo, as pessoas, quando ouvem falar do nacionalismo e elas querem um nacionalismo de fato, elas geralmente falam assim pra mim: Fabinho, e se a gente fizer uma revolução nacionalista? A gente já está fazendo uma revolução nacionalista, porque o que a gente está fazendo é totalmente fora do sistema. Sim. E o que a gente pode fazer é conscientizar. Porque uma revolução armada é impossível. O próprio Dr. Enéas disse isso, que ele era um revolucionário de ideias e não um revolucionário armado. Não, assim, e nem teria como também, porque não tem preparo, né? Não tem estrutura para fazer isso também, assim, né? Não tem estrutura, não tem gente suficiente, não tem coragem suficiente, não tem armamento suficiente e o exército não está do nosso lado. Sim. O exército, infelizmente, serve lá, ó, os interesses alienígenas, porque eles estão subordinados pelo governo. Sim. Então, sabe, Então, assim... nesse sentido, eu vejo que o principal problema é que o Fabinho e companhia, eles falavam de um lugar muito distinto do lugar do Super Xandão. Entende? O problema é que a gente não tá com a live aqui. Porque na live tinha uma afirmação do Super Xandão que você sabe que era suficiente ao máximo. Exemplo, no Brasil não dá pra chamar disso, né? Porque cada lugar tem que ter o seu próprio movimento, né? Por isso que eu acho que a palavra nazi, né, não é adequada pro Brasil, nem fascismo.
Impressionante, né? Que tá, inclusive, também no vídeo do cabo lá no Todinho Nacional Socialista. Impressionante, como é a mesma coisa, eu amo um print. Não, mas quem falou isso não foi o Superchat, não, foi o Fabinho. Concordou? Concordo, Mas concordo. Ele não Não tem que ser- parece ter articular esses conceitos. Concordo, É só isso. concordo. Então, é isso. Só tá dizendo o seguinte, ele é burro demais. Aí o Xandão diria, não sou burro não, eu tava entendendo. Aí acabou. Eu não acho que ele... É porque, eu falaria assim, certeza. Eu acho que ele... Certeza. Ele diria que ele não tinha ideia do... Principalmente dado o resultado final. Não tem nem o que falar, mano. Quem tá na época sabe. O resto tava na época, ele sabe que todo mundo sabia que o dono do Sentinela era nazista. Todo mundo sabia, pô. Isso não é segredo pra ninguém, não. Você tá dando de doido. Não, mano, eu só tô dizendo que eu falei várias vezes que eu achava que o Sebastião não tava Não sendo tem manipulado problema. nessa época. Então, eu realmente... Falar o contrário agora seria mudar de opinião em relação àquela época. Aí não faz sentido. Você precisa entender o seguinte. A asserção do Xandão é que ele não sabia de nada disso. E ele sabia. Ah, sabia. Aí é diferente. Aí Isso aí não. Aí não, pô. Aí são coisas diferentes, né? Tipo, não saber que tinha uma galera que era contra o judeu naquela época, pelo amor de Deus. Você abriu o site do Sentinela, você sabia. Agora, que ele era essas coisas, aí eu... Pra mim, ele era um cara de terceira posição, que tinha uma posição menos radical que os outros caras. E que eles tentaram instrumentalizar na época que ele ficou famoso. Foi isso, tá ligado? Ele discorda. Então, eu não sei o que ele responderia pra isso, porque o que eu vi foi ele dizendo que as ideias dos caras não eram exatamente as dele, que ele tava pelo Enéas, que o limite dele era o Enéas, e assim, tipo... agora, eu sei que... o mentor dele sabia o que tava fazendo. O mentor dele sabia. Aí é claro pra mim. O mentor dele sabia, o mentor dele era isso aí mesmo. O mentor dele tinha as mesmas referências, as mesmas falas, frequentava os mesmos grupos. Agora, eu sempre disse que ele não parecia ter o mesmo nível de consciência que os outros. Provavelmente, o que você quer dizer é que o Xandão era tipo um trabalhista, o mentor dele um comunista? Tipo isso. Precisamente isso, na verdade. Precisamente isso. Então, tipo, sabe o que o comunista defende, mas não defende isso e tá de forma longe e tá sendo manipulado para expressar não aquilo que havia em comum, mas muito mais, tá ligado? Então ele é muito burro, se for o caso. Não sei se é muito burro, mas com certeza mais burro do que aquele que estava manipulando ele. É inevitável, né? É a consequência de você dizer que você estava sendo manipulado em algo tão profundo da sua vida. É você dizer que naquela época você não era tão inteligente. Só que o Balboa concorda que o Jorge não era tão burro assim. Ele concordaria com a afirmação de que ele dissesse, não, ele sabe o que estava acontecendo. Entendeu? Então... Só que assim, como eu acusei o Fabinho de fazer, foi no sentido. Eu acusei essa galera de passar do limite ali. De realmente apoiar essas coisas, defender essas coisas e ter essas atitudes. E se eu acusei, então... Por que eu agora tenho uma posição mais radical do que a que eu tinha na época? Entende? Dado que ele, de fato, parece ter... Tudo bem, concordo com o Malboro. A galera foi presa para que isso acontecesse. É um fato isso. A galera deve ser presa para isso acontecer. E aí fica claro que, tipo, não se quer associação e tal. E aí o Malboro vai dizer que é uma questão de ordem, tá ligado? É uma questão de... Foi porque eles se deram muito mal que ele fez isso. Mas eu acho que ele realmente não tinha as mesmas ideias que eles. Oi? Deixa eu um barulho aí.
Bom, meu comentário foi uma piada sobre o texto, tá sendo mostrado na tela. Não sei o que você disse, não entendo seu rei em cima de mim. Porque ele entendeu que você tava passando pano pro Xandão. Como se ele não fosse nacionalista. Inclusive, nacionalista nesse caso, gente, é nazista, tá? O Sentinela usava nacionalista nesse sentido, não porque ele não fosse nacionalista. Era óbvio que ele era nacionalista. Gente. Ele usava nacionalista por causa disso, né? Ele usava nacionalista para indicar o homem nazista. Então, ele era nacionalista, mas não era nazista. Foi por isso que eu trouxe o texto, né? Porque o Super Xandão dizia o tempo todo que era nacionalista. Todo mundo sabia que o Super Xandão era nacionalista. Então, por que o Sentinela disse que o Super Xandão não era nacionalista? É muito óbvio. Porque ele não era nazista. E era o sentido que ele Tem um usava. problema aí, né? O próprio Super Xandão falou nós nacionalistas. Não, eu falei, tipo, o nacionalista do Sentinela é nazista. Isso, mas... Tipo, o nacionalista, o Super Xandão sempre foi abertamente. Isso aqui é invencível. Tu é invencível. Tu sabe que tu tá no erro. Tu tá sendo muito do escroto. Não. É verdade ou não é verdade que eu tive essa... Eu acho que o debate pra você, meu com o Brasileiro de Aço, é verdade ou não é verdade que eu critiquei ele dizendo que ele estava manipulando o Super Xandão pra ele ser fascista? Mas o Super Xandão diz que não sabe. Tu entende que ele sabe, ele não se trata como idiota desse jeito. Que tu tá indo contra o que o próprio homem fala de si mesmo. O que ele argumenta é que ele não sabia. O que argumenta é o seguinte: tô fazendo live e os caras estão falando bem de mim. Massa. É isso que ele fala. Aí ele tá errado. O Super Xandão tá errado, mano. Porque eu vi, acompanhei na época, não foi isso? Mas tu entende que isso é uma mentira? Isso é uma mentira porque... Tu entende? Por que ele tá mentindo assim? Por que não... Não sei. Vai! Porque, de repente, ele tem medo de perder a audiência dele. Se soubesse que ele apoiou pessoas que ele sabia que... Não, tudo bem. Você quer adotar isso, você adota. Você adota isso porque você quer adotar. Você sabe qual é a parada. E assim, mano, pegar o vídeo... É porque, mano, não dá pra usar IA no Todo Dia Podcast. Pra pegar a descrição do time que ele fala as coisas. Não dá. Porque se desse, eu ia pegar aqui exatamente o time das coisas que ele fala sobre como o homem nacionalista deveria agir pra propagar as ideias. Que é exatamente a mesma forma. Exatamente a mesma forma. E outra sorte, o outro podcast do Todo Dia Podcast, o Todo Dia Podcast cortou a parte do vídeo, ou subiu sem, que o cara ali, ele fala sobre o Super Xandão. Só que tem sorte quem tem sorte, né? Quem não tem, não tem. Quem tem sorte, tem sorte. Hernani? Não foi Hernani, foi o Todo Dia Podcast, outro cara. Todo Dia Podcast. Uhum. Eu ia debater com o meu líder defendendo o enfatismo do nada, falando que eu não sabia, meus aliados no debate eu não falo. Mano, o Super Xandão na época, só pra vocês terem noção, o Super Xandão na época mandou um raid dos caras no nossa live, porque nós éramos ANCAPs, e ele mandou os caras pisarem na gente. Não, na época, ele... Politicamente. Ele chamou todos os ANCAP de pedófilo. ANCAP é pedófilo. Assim, porque, assim, realmente... eu só não acho que ele era fascista, nazista, mas que ele sabia muito bem que ele tava contra os ANCAPs, que ele tava batendo ativamente nos ANCAPs, falando coisas terríveis dos ANCAPs, ele tava, mano. Inclusive, tinha muita gente na época que viu isso acontecendo. Muita gente na época viu isso acontecendo. Só que ninguém gravou essa porra. Ninguém. Só que o que tu fala é completamente diferente do que o Xandão fala sobre a questão. Sobre o Xandão, eu nem sabia nada, eu tava lá, eu tava na live. Tá digitando aí, silenciosamente. Não, o Red falou... Você lembra do Hit Sem Investidor? Da tua linguagem? Hit Sem Investidor? Será que ele era fake de alguém? Por quê? Porque ele tá comentando aqui. Eu achei estranho. Aonde? No GGG. No GGG? É. Ele falou o quê? Achei estranho ele comentando. Não, dizendo que
a gente tá sem pagar, mas ele nem tá sem pagar ele, porque ele não é investidor. Aí eu perguntei se ele deve ser um fake de alguém. Pode ser que ele seja investidor, mas... É só entrar na fila, mano. É só entrar na minha conta. O real que ele achar é dele. Cada real que ele achar, eu dou 2 a ele. De promessa. Mas dê play, por favor. Desse jeito não. Aqui pra você. Pera aí, Já tá cortado, já tá cortado. Ah, eu não terminei assim. Já tá... Então ainda chama essa pessoa pra sua casa, meu? Porque eu não acho que ele é nazista, fascista, né? Eu realmente acho que ele foi manipulado pelas pessoas naquela época. Ele não tinha noção do quão fascistas eles eram. E não tinha noção do que eles estavam fazendo. De grupo que tinha e o que os grupos faziam. Eu não consigo ver alguém no auge da fama, como ele estava ali, no auge do boom, dando aquela atenção para algo que ele soubesse o que estava acontecendo. Queria muito achar aquela live do Brasileiro de Aço, sabe? Ai, como eu queria achar aquela live. Todo dia eu procuro ela, sabia? Todo dia eu pesquiso pra ver se eu acho alguma coisa, mano. Falando da parte dele chamar os ANCAP de Pedro. Mas depois ele admitiu quando ele reagiu o 38. A gente reagiu aqui, ele reagiu no 38, que ele não sabia muito bem o que era ANCAP, né? É por isso que eu acho que esse cara, o Xandão, ele realmente não tem o tipo de profundidade sobre os assuntos, tá ligado? Sacou? Se ele tivesse esse tipo de profundidade, esse tipo de Que Deus visão, dê força ao mal! Isaac mandou Simplesmente R$30 dessa e disse: forma. Malboro, só deixando claro que eu só tinha feito uma piada Entendi, sobre então. o texto É mostrado na tela, não passei pano pro Xandão, nada foi sobre o que você disse, pega mais Sacou? leve comigo, por favorzinho. Mas tem muita gente, mano. Tem muita gente, mano, que acaba indo nessa em grupos, tá ligado?